Bom, pessoal da Esporte Sinal TV, estamos aqui com o Ginaldo de Vasconcelos Filhos, a história viva do Corinthians. Esse aqui, ó, é o grande homem, diretor da Rádio Coringão, aquele que traz o esporte vivo do Corinthians para você em todos os jogos. E hoje fazendo parte aqui do Neco. Claro, vamos contribuir, né? A Rádio Coringão sempre estando em tudo que tem de Corinthians, a gente tá junto, é a equipe fantástica de quase 40 pessoas lá da rádio, todos os colaboradores, todos apoiando qualquer iniciativa como essa fantástica aí do Cultural, que é o NECO, né, o Grupo de Estudos do Corinthians, e que vai muito longe. Então, a Rádio Coringão vem trazendo a história do Corinthians desde 2009. 2009, exatamente. Estamos firme e forte, cobrindo todos os jogos de futsal, todos os eventos, tudo. Tá, e o NECO agora se torna uma universidade de história do Corinthians, sendo que a Rádio Coringão tem um acervo gigantesco. Como é que vamos fazer isso aí? O que a gente puder ajudar aí, estamos dentro do projeto. Com certeza com os amigos aí, com o Donato, com o Rafael Castilho, com o próprio Zaparoli, o Lelones, todo esse pessoal aí que você conhece muito bem, tamo junto. Bom, a Rádio Coringão é precursora. Todos os jogos do Corinthians ela transmite ao vivo para você. Os jogos da Arena, direto da Arena, o Ginaldo sempre está tirando uma fotinha lá, fazendo uma imagenzinha para você capturar como é que está o ambiente, como é que está o clima e quais são os novos projetos da Rádio Coringão. Antes eu só vou fazer o merchan, www.radiocoringão.com.br, facebook.com/Rádio Coringão, já com mais de 500 mil, Twitter, @Rádio Coringão, Instagram também, /Rádio Coringão. O projeto que o Corinthians tem, a gente está acompanhando sempre. Os jogos, o futsal, todos aqui, as calçadas da fama a gente fez, todos os jogos eternos, que foi aqui no teatro também, a gente acompanhou as homenagens ao Rivelino, o busto do Sócrates, tudo que tiver de Corinthians, nós estamos aqui acompanhando. Você que ainda não conhece, eu acho difícil você corintiano que não conheça. Mas eu fiquei conhecendo a Rádio Coringão quando eu fui na Rádio Coringão. Então, eu alerto você, começa a ouvir a Rádio Coringão, você vai ter informações que você nunca imaginou ter. São informações até da natação, da bote, o que tiver Corinthians é Rádio Coringão. E Esporte Sinal TV, quando você quiser ver alguma imagem. É isso aí, perfeito. Então fiquem ligados aí, www.radiocoringão.com.br, inclusive o NECO será transmitido ao vivo pela Rádio Coringão. Então, ao vivo e em preto e branco. É isso aí. Rádio Coringão com o Ginaldo de Vasconcelos. Obrigado, irmão. E sem mais delongas, ficar de pé para eu cantar o nosso hino. Aumenta aí, Anderson. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Meu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão. Figura entre os primeiros, o nosso esporte enfrentando. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Vai, Corinthians! Com vocês, o Celso Zelt. Vem cá, Celso. Dá pra... Boa noite.
Muito amigo você me chamar depois do hino, né? Eu quase morro do coração aqui. Eu ia dizer que já conhecia o texto do Rafael, mas que o texto do Rafael era como o gol do Basílio. Cada vez que eu vejo, eu choro de novo. E aí ele botou o texto, o gol do Basílio, o hino. Então a situação aqui tá meio periclitante, eu peço desculpas. Como diz uma amiga minha, logo que eu lancei a primeira edição do Almanaque do Timão, ela me mandou um e-mail dizendo que tudo que se relaciona ao Corinthians bobamente a emocionava, né? E a mesma coisa acontece comigo, não sei se é bobamente ou não, mas quem inventou? Obrigado. Quem inventou aquele grito, né? Corinthians, minha vida, minha história, meu amor, exprimiu muito bem o que cada uma das pessoas que estão aqui sentem, enfim, são coisas que não sou eu que preciso ficar aqui explicando. O Rafael falou que aqui é tudo muito tecnológico. Eu não sou tecnológico, trouxe um papelzinho adotado, aqui algumas ideias, inclusive meus óculos de farmácia, porque, ao contrário do que o Juca Kfouri escreveu também naquela primeira edição do Almanaque do Timão de 2000, eu já não sou mais aquele jovem pesquisador. 15 anos se passaram da primeira edição do Almanaque. E quando se fala em tecnologia e coisas à mão, e o Rafael, agradeço publicamente a ele a lembrança do meu nome, como quando ele falou dos trabalhos já feitos, mas me ocorre que diante de tanta tecnologia, coisas à mão, a gente não pode esquecer o nome do seu Antoninho de Almeida, que foi o precursor, né? Seu Antoninho de Almeida, para quem não conheceu, e eu já vi uma cena de cabeça aqui da neta do Neco, né? O seu Antoninho, para quem não conheceu, durante muitos anos foi oficialmente assessor de imprensa do Corinthians, mas exerceu muitos cargos. O seu Antoninho entrou pela primeira vez aqui no Parque São Jorge para ver um jogo do campeonato do centenário de 1922, que o Corinthians ganhou 1-0 do Sírio, um gol do Gambarota, e o Corinthians jogou aqui como visitante, porque o dono do campo era o Sírio. Era antes do Corinthians ser o dono do Parque São Jorge, né? O Corinthians só vem para cá em 1926, num movimento muito parecido com o que a gente vive hoje. Essa coisa de se apegar às raízes, não se sentir muito bem no banheiro de mármore, ter saudade do Pacaembu. E quem explica muito bem isso também um outro pesquisador do Corinthians, que eu faço questão de lembrar o nome, não sei se ele está presente, né? O professor Plínio Labriola. Ele defendeu uma tese na PUC chamada Resistência e Rendição, os primeiros anos do Esporte Clube Corinthians Paulista. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Corinthians nasceu um time da várzea em 1910. Lá para 1913, exatamente 1913, ele teve que tomar uma decisão de ir para o futebol oficial. Isso implicava abrir mão de algumas coisas, mais ou menos como também nós estamos abrindo agora, né? Nós corintianos, nós instituição Corinthians Paulista. Quer dizer, tinha que mudar a sede para mais perto do centro, não tinha mais tanto vínculo com o Bom Retiro, tinha que convidar alguns doutores, não só a gente humilde que fundou o clube, mas também doutores, para ter o chamado pistolão, que se chamava na época, né? Quer dizer, uma carta, um acesso melhor à Liga, para que a Liga respeitasse. E aí surgem nomes como Antônio Alcântara Machado, pai, o Ricardo Oliveira, o doutor João Batista Maurício, que era dentista no Bom Retiro. Então esse processo tinha o pessoal da resistência, aquele pessoal que queria ficar nas origens varzianas, e o pessoal da rendição, que era o pessoal que se rendeu aos novos tempos, inclusive vindo para cá, para o Parque São Jorge, que na época era considerado uma loucura, uma dívida que o clube não podia pagar, não podia dar um passo maior que a perna. Muita gente discutiu isso nesse ambiente aqui, físico até que nós estamos hoje. Imagino que o Neco, o grupo vai passar por isso. Entre as minhas anotações aqui, a primeira de todas é que eu sou muito grato pela lembrança. Eu
estou me sentindo assim como um monge que é... Eu nem sei se monge reza a missa, né? Mas eu estou me sentindo como um monge que é chamado para rezar uma missa no Vaticano, né? Então, assim, quem sou eu para falar do Corinthians, dentro dessa imensidão aqui, que eu conheci a primeira vez com 10 anos de idade, trazido pela mão pelo meu pai. Não foi nem para ver jogo, viemos para ver uma maquete de estádio ser apresentada no ginásio. O estádio que já seria em Itaquera, seria para 200 mil pessoas, na presença dos presidentes Médici e Geisel, e nós lotamos o ginásio para aplaudir uma maquete. Éramos contra a ditadura, mas eu pelo menos era, né, meu pai, mas estivemos aqui para aplaudir essa maquete. Foi a minha primeira vez no Parque São Jorge, uma sexta-feira inesquecível, até porque no domingo foi também minha primeira vez no Morumbi, e o Coringão sapecou 3 espetos no Palmeiras, que eu nunca vou esquecer, com o Sócrates e o Palinha tocando em primeiro. O terceiro gol do Vaguinho, quando ele estava sozinho, assim, carregando a bola para dentro do gol, a gente gritava, faz de bunda, né? Então foi uma emoção que criança nenhuma esquece. Então, muito obrigado por convidarem esse monge franciscano para falar no Vaticano, né? Eu acho que cabe uma menção aqui, a felicidade não só da iniciativa do grupo, mas principalmente o nome que foi dado ao grupo, né? É uma feliz coincidência de letras, Núcleo de Estudos do Corinthians, com o apelido daquele que foi o nosso primeiro grande ídolo, que durante tanto tempo só o Neco teve estátua aqui no Parque São Jorge, um recordista de amor à camisa até hoje. Foram 17 anos seguidos, entre 1913 e 1930, ninguém jogou tanto tempo, jogou mais jogos, porque no futebol moderno se joga mais vezes, então Vladimir tem lá os 800 jogos, mas o Neco jogou 17 anos aqui, uma figura muito importante fora de campo. Quando os móveis do clube estiveram para ser penhorados em 1915, ele comandou uma invasão a 7 na calada da noite para levar os móveis embora. E do ponto de vista do futebol, eu também não vi o Neco jogar, mas estudei muito a carreira do Neco, ouvi muito meu avô falar bem do Neco, e aliás ele era São Paulino, e mesmo assim reconhecia no Neco um grande jogador. E só para o pessoal mais jovem ter um parâmetro, o Neco hoje talvez fosse uma encarnação do Tevez, aquele tipo de jogador que sabe jogar bola e tem uma fome danada, né? Além da qualidade, ele também vai com muita vontade. E o corintiano adora isso, né? A gente adorou o Tevez como adorou o Palinha, o Everton dos anos 80, enfim, esses jogadores raçudos que também sabem jogar, e eu tenho certeza que poderão ser aí objeto de estudo do Neco no futuro. Tinha 2 coisas que eu queria avisar antes de tudo, ficou um pouco para depois, mas não tem nada. Primeiro, que isso aqui não é uma palestra, eu não faço palestras por motivos óbvios, eu faço apresentações. Palestra em outro lugar, aqui é Corinthians. Então, nada contra, tenho um monte de amigo palmeirense, adoro, brinco com eles, fiz o almanaque do Palmeiras, acompanho também a história do Palmeiras, até porque é o time que eu mais acompanhei na vida depois do Corinthians, né? Os meus alunos, eu dou aula na Faculdade de Casper Libero, e os meus alunos são paulinos. E aí, professor, vai torcer contra a gente? E eu falo assim, nem sei com quem vocês jogam. Eu sou um corintiano com quase 50 anos, então meu negócio é com o Palmeiras, né? É meu rival de estimação, falo até com muito carinho. Não é uma questão de ódio, né? A gente vai trabalhar muito esses temas, não é uma questão de ódio, é uma questão de convivência pacífica, só que eu sou corintiano, né? E uma outra observação que eu queria fazer também, eu fico muito honrado cada vez que me chamam de historiador, principalmente historiador do Corinthians, mas eu me sinto me apropriando de algo que eu não sou. Eu não sou um historiador, eu sou um pesquisador. Eu acho que tem uma diferença entre as duas coisas. Eu sou jornalista
E recentemente estou assistindo, eu e minha esposa, também jornalista, estamos assistindo a nossa profissão ser vilipendiada, né? E invadida, e todo mundo acha que pode fazer jornalismo. Então eu respeito muito a formação dos outros. Eu não posso me considerar historiador, porque eu não sou movido dos instrumentos e até da didática e de uma série de coisas que eu precisaria ter feito um curso de história, coisa que ainda não fiz, talvez um dia faça. Eu sou um historiador frustrado, mas não me defino como um historiador. Eu sou um pesquisador principalmente da base de dados. O forte da minha pesquisa são os dados, data, quem fez o gol, quantos minutos, que foi de pênalti. Eu criei toda essa base para que, num segundo momento, se possa fazer a reflexão. Eu imagino que seja o que esse grupo propõe fazer, né? Essa reflexão pode ser feita em vários níveis. A minha reflexão primeira é, sim, do ponto de vista estatístico, mas não é a única. Eu posso discorrer aqui facilmente a respeito de coisas importantes da história do Corinthians que não são estatísticas. Uma das músicas, quando eu entrei aqui, eu ouvi, era o Coração Corintiano, que tem uma razão de ser, né? Doutor, não me engano, o Coração Corintiano. Essa música foi composta em 1967, ano em que o médico sul-africano Christian Barnard fez o primeiro transplante de coração. E o seu Manuel Ferreira, que é o autor dessa marchinha, junto com Dona Ruth Amaral, é um casal que faz marchas de carnaval, inclusive faz todas aquelas marchinhas do Silvio Santos. Ele ouviu no rádio a história do transplante do coração, e era a época que o Corinthians não ganhava títulos. Então ele teve a ideia de fazer uma marcha que dizia como seria o transplante do coração de um corintiano. E aí vem a letra: doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer, troquei meu coração, cansado de sofrer. Ah, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano, né? Então tudo tem um porquê. Não é porque o meu trabalho é estatístico que eu não enxergue os porquês, mas não é o meu primeiro objetivo. E eu acho que aí é que está o valor de grupos como esse, né? Os chamados grupos interdisciplinares, porque cada um pode colaborar com a sua experiência, com depoimento, com documento, com a análise de dados, principalmente no meu caso, muita coisa sai da análise de dados, com fotos, com impressões. Eu, por exemplo, a partir da fala do Rafael, me ocorreram várias coisas, né, a respeito desse sentimento que nos une como corintianos. Eu sempre falo isso quando perguntado, falei várias vezes na televisão, até em programas mais ecumênicos que falam com todas as torcidas. E eu tenho certeza de que o amor que as pessoas aqui nutrem pelo Corinthians pode ser encontrado em outros clubes de futebol. Eu tenho amigos são paulinos, flamenguistas, gremistas, que são tão corintianos quanto eu sou, qualquer um é. Agora a grande questão é que no Corinthians, conheço vários, né? Tem um amigo, Milton Belintani, ele devia ser da Gaviões, só que ele é da Independente, mas o jeito dele se relacionar é igualzinho. Eu acho que a grande diferença é que aqui são pouquíssimos os corintianos não praticantes, e esse é o fenômeno, né? É difícil o corintiano que não perde o ganhador quando o Corinthians perde. É difícil o corintiano que se esconde. Todo mundo sabe qual é o ramal do corintiano, onde é a mesa do corintiano. Ele não foge, né? O cara passa, vem encher teu saco e você olha e discute. Você não vai dizer, como outras torcidas que eu não quero citar, mas não vai dizer que não vi porque fui pra praia, não vi porque estou acompanhando tênis. O futebol para mim agora é o da Europa com o Paris Saint-Germain. Faça-me um favor, né? Então, esse tipo de comportamento não é o comportamento padrão do corintiano. Eu costumo dizer que não existe corintiano não praticante ou ex-corintiano. Tem gente que vem falar para mim, já fui corintiano. Eu falo, então me desculpa, você nunca foi. Porque não tem esse, né? Eu acho que é esse tipo de relação uma coisa interessante de se estudar, né? Por que com o Corinthians? Por que o Corinthians tem esse disco de jaca, né? Em relação a outras
a outras torcidas quaisquer aí que a gente conhece muitas, né? Eu acho que uma outra coisa interessante, enfim, acho que a minha contribuição é talvez trazer algumas pontas de iceberg aí para serem estudadas. Uma delas é essa relação do Corinthians como um clube de seu tempo, né? O Corinthians sempre correndo atrás, porque é fundado e todo mundo sempre cobrando, e o Corinthians vai lá e cumpre. Aí inventam um objetivo maior ainda para o Corinthians cumprir. O Corinthians vai lá e cumpre. Aí os chatos vão lá e inventam outra. E o Corinthians vai lá e cumpre, né? Tem sido assim desde o começo. Quer dizer, nasceu como um clube de várzea. Aí, no tempo do seu avô, né? Ganhava de todo mundo. Os caras querem ver ganhar no futebol oficial. Aí saiu da várzea e foi para o futebol oficial. Aí ganhava, aí ficou lá 22 anos, que eu não falo 23, porque não deu 23, né? São 22. 22 anos sem ganhar um campeonato paulista. Quero ver ganhar o paulista. Aí vai lá, ganhou o paulista. Aí, mas não tem campeão brasileiro. Tinha um amigo chato que falava que tinha que mudar o nome para Esporte Clube Corinthians Brasileiro, porque o paulista que dava azar, palmeirense. Aí fomos lá ganhar o tal do brasileiro. Tinha uma taça antigamente, a Taça Gazeta Esportiva. A Gazeta Esportiva colocou a taça dentro da disputa do campeonato. A taça ficava com quem fazia a maior série invicta do Campeonato Paulista. Então essa taça foi criada quando o Corinthians estava com uma grande invencibilidade no campeonato de 39. Ela ia ser dada ao Corinthians. Só que aí o Palestra lembrou que ele tinha uma série lá atrás, antes da taça existir, em 1934. Já naquela época tinha a Copa Rio, né? Aí resolveram, a Gazeta Esportiva deu a taça para o Palestra. Depois, aí tinha que superar aquele número de jogos. Aí o São Paulo superou em 45, a taça foi para o São Paulo. O Santos superou em 56, foi para o Santos. E nada da danada da taça veio para o Corinthians. O Corinthians sempre batia na trave, mesmo com aqueles times do Cláudio, Luizinho, Baltazar. Faltava um jogo, geralmente contra a Portuguesa, perdia. Várias vezes. Então era uma taça que não tinha tanto valor, mas que acabou ganhando valor, porque o Corinthians não ganhava. Mais ou menos como a Libertadores, né? A Libertadores também foi isso. Aí, até que o dia que o Corinthians ganhou, e nas fotos da época tem uma faixa muito engraçada, né? Que um cara levou uma faixa, colocou assim, escreveu: Gazeta Esportiva, coloque a lua em disputa que o Corinthians vai buscar. Então é sempre essa coisa de cobrarem mais do Corinthians. Aí não tinha a tal da Libertadores, ganhou a Libertadores. Aí falaram, não, o Mundial que vocês ganharam não vale, tem que ganhar o outro. Aí vai para o Japão atrás. E a vida do Corinthians é uma eterna superação. O clube passou problemas na época do profissionalismo, ele não se preparou muito bem para o profissionalismo, tanto que o ano de 1933, e aí eu falo da estatística a serviço da reflexão, né? Se olhar lá, 1933, perde de 8-0 do Palestra Itália, a maior derrota de todos os tempos, nunca tomou 8 gols de ninguém, perde de 7 do Santos, perde de 6 do antigo São Paulo. Isso não são só números. Isso mostra que no ano de 33, na virada para o profissionalismo, o Corinthians não estava bem preparado para ele, né? Agora nesse neofutebol aí, nesse futebol de plástico que a gente também deve discutir muito, o Corinthians entrou numa nova era, de um jeito até que angaria a antipatia dos rivais, né? Em relação à transmissão de jogo pela Globo, o Corinthians passou a ocupar um espaço que no meu tempo de garoto era o do Flamengo. A gente ia para o cinema via o canal 100, só dava Flamengo, a gente vaiava. Dava a impressão que a gente não existia aqui. Botávamos 120 mil pessoas em tudo que era clássico, e o Jornal Nacional ignorava. Isso mudou, né? Por que mudou? Acho que é uma das respostas que esse grupo vai poder dar a partir de seus estudos. Então essas relações do Corinthians com o seu tempo histórico, tem algumas coisas muito sintomáticas. Por exemplo, quando Getúlio Vargas instaura o Estado Novo, e ele tinha como inimigo o Estado de São Paulo, porque São Paulo se levantou contra o Getúlio Vargas em 32, ele instaura o Estado Novo, faz uma cerimônia de queima das bandeiras dos estados.
e não existia mais, era em nome da unidade nacional, só tinha a bandeira do Brasil, não podia ter bandeira de Estado. O único lugar em que a bandeira do Estado de São Paulo sobreviveu, eu não preciso nem dizer onde foi, né? Foi dentro do escudo do Corinthians. Por que não mexeram lá dentro do escudo do Corinthians? Que força, até do ponto de vista político, né? E o medo, né? Talvez caísse a ditadura antes, nós tivéssemos duas ditaduras que o Corinthians tivesse ajudado a derrubar. Mexeram um pouco, a bandeira que estava aqui não tinha mais o mapa do Brasil, tinha uma bolinha de futebol dentro, talvez para disfarçar, dizer que não era a bandeira de São Paulo, mas é um fato a ser estudado. Aliás, eu tenho muitos questionamentos, acho que o Neco vai poder ajudar nisso, né? O grupo tem casos aí que não estão bem. Menotti Del Pique, um intelectual da semana de 22, que até eu vi no material do grupo, tem a citação dele, né? O Corinthians é um fenômeno a ser estudado com maior profundidade, um fenômeno sociológico. Mas quando ele disse isso? Em que momento? A gente só copia essa frase, é Ctrl+C e Ctrl+V. Eu mesmo já copiei essa frase tantas vezes, vi pela primeira vez no especial da Placar de 79, acho que quem deu essa dica para o Juca Kfouri, que fechou aquele especial, foi uma irmã dele, que é historiadora, e ele é sociólogo, mas nunca ninguém se aprofundou nisso. Menotti Del Pique viveu 90 e tantos anos, acho que ele faleceu no começo dos anos 80. Em que momento da vida dele ele disse isso? Foi na semana de 22? É um peso. Foi antes ou depois? É outro. Então acho que é uma oportunidade também de aprofundamento. O caso do Francisco Rebolo, que é o grande pintor, autor da arte final do escudo do Corinthians, morreu dizendo que foi campeão de 22 pelo Corinthians. Eu não achei um jogo do Rebolo pelo Corinthians. E não foi por má vontade. Inclusive, no dia que achava, eu ficava muito feliz. Mas não achei. Fazia pesquisa só para achar um jogo dele. E não achava. Né? Mas então era reserva, mas não tinha substituição naquela época. E todo jogo, quase todos os jogos, eu tenho os 11 nomes. Onde é que entra o Rebolo? Né? Gente do clube já me mostrou recibo de pagamento, ele está na folha de pagamento, mas jogar mesmo eu não achei nenhum jogo dele. Então são coisas para a gente até escarafunchar melhor a partir do trabalho aqui do grupo. Né? Como a minha proposta, a proposta que me foi passada era em cima do tema nação, eu logo lembrei de um livro que na verdade eu não escrevi, vocês devem ter tomado conhecimento, que a editora Toriba fez um livro, aliás um livro proibitivo, né? Um livro enorme que custava R$4.000, e o cara me chamou para fazer uns textos, e ele falou, quanto que você quer ganhar para fazer os textos? Eu falei, eu quero um livro desse. Claro. Primeiro que ele não ia me pagar 4 pau. Segundo que ia ser difícil convencer a Patrícia a me deixar comprar um livro de 4 pau, ou qualquer coisa que fosse. Né? Eu não ia mesmo. Já não... Ou não, eu deixo. É isso? Não deixa. Então fiz bem. No fim pedi o livro para o cara, ele me pagou uns caraminguá para fazer o texto e ainda me deu o livrão. E esse livrão foi republicado numa versão pequenininha. E o nome do livro é Nação. E eu achei muito curioso que ele começa o livro com o conceito de nação. Né? E esse conceito de nação, todas essas definições de nação, elas saíram de um texto clássico, que o pessoal mais acadêmico que até deve conhecer, de um ensaio chamado O que é uma Nação, de Ernest Renan, da Sorbonne, na famosa Universidade Sorbonne. Ele escreveu isso em 11 de março de 1882, que, coincidência ou não, é o ano da fundação do Corinthians inglês. Né? E ele fala, a definição é de nação, mas parece que ele está falando do Corinthians. O que é uma nação? Grupo de indivíduos que têm os mesmos costumes, hábitos e tradições. E glórias mil. Formando assim um povo que se mantém unido pela história, origem, cultura e por um senso comum de coletividade. Nação é a alma de um povo, o princípio espiritual formado por um rico legado de lembranças
e pelo desejo de continuar a viver em conjunto, ter glórias comuns no passado e uma vontade comum no presente. Por exemplo, qual é a vontade comum no presente aqui? 3 gols na quarta-feira. Isso não tenho dúvida, né? Pelo menos. Ter feito grandes coisas conjuntamente, como invadir o Maracanã ou o Japão, e querer fazer ainda mais, são condições essenciais para a existência de uma nação. Uma nação é uma grande solidariedade formada pelos sacrifícios que seus indivíduos fizeram e que estão dispostos a fazer. Ela supõe um culto aos ancestrais, um passado heróico feito por grandes homens, sofrimentos, como a gente conhece essa palavra, hein? Alegrias e longas esperas. Será que o cara escreveu isso na Sorbonne ou no Parque São Jorge? Uma grande agregação de homens, mas também de mulheres, sã de espírito e quente de coração, cria uma consciência moral que se chama nação e que muito bem poderia se chamar Esporte Clube Corinthians Paulista. Acho que é isso, até porque a moça da plaquinha já me mostrou, estou com um saldo positivo, mas também já que atrasei, eu devolvo esses 5 minutinhos para vocês. Agradeço. Vai Corinthians e vai Neco, porque a iniciativa é muito bacana. Muito obrigado. Mais palmas para o Celso. Muito obrigado, Celso. Foi muito legal. E agora nós temos um momento, nós vamos compor a mesa, mas antes de eu trazer aqui o Max e trazer o Zé Renato, eu vou passar aqui para o Walter. Nós temos as nossas entrevistas especiais que nós vamos fazer agora. Tecnologia. Aqui no Parque São Jorge está a estátua do primeiro jogador brasileiro a receber tal homenagem. Trata-se de Manuel Nunes, o Neco, muito esse inaugurado no ano de 1929, do jogador que mais anos jogou no Corinthians, de 1913 a 1930, sendo campeão paulista em 1914 e 16 e 2 vezes tri, 22, 23 e 24 e 28, 29 e 30. Estamos aqui em frente da rua Neto Nunes, uma travessa da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, e aqui ao meu lado está o senhor Domingos, morador da rua Neto Nunes, número 61, que é corintiano, e comentará um pouco do motivo dessa rua se chamar Neto Nunes e também um pouco da sua história como torcedor do Corinthians. Fala um pouquinho então dessa rua Neto Nunes, que era um outro nome antes, né? Rua Romero, né? Tá. O senhor acompanhou muito o Corinthians dos anos 50, né? Recordação boa daquela época? Não é uma coisa que vai esquecer, né? Muita coisa. E quem foram os grandes jogadores da época que o senhor viu no Corinthians? Olha, na época que era de uma cabeção, era o Alto, Vizinho, Baltazar, Carbone, mas... Aqui com a Regina Nunes Catiel, neta do grande Manuel Nunes, o histórico jogador corintiano de 1913 e 1930. Ela contará um pouco para você, torcedor do Corinthians, quem foi esse grande jogador. Tudo bem, Regina? Então tá bom. Regina, fala então um pouquinho do Neco, a lembrança que você tem, o que ele te contava desse
período tão glorioso que ele jogou no Corinthians? Ele contar o tempo dele era diferente, porque ele dizia que os jogadores jogavam pelo amor à camisa. Então, assim, que ele tinha que às vezes até pegar dinheiro da mãe dele para poder pagar a mensalidade do clube, o uniforme, né? Inclusive, acho que a segunda bola do Corinthians quem deu foi ele, né? E teve aquela... Gente, é muito legal, vocês têm uma oportunidade única hoje de conhecer a família desse ídolo fundador. Está aqui a dona Maria Odila, ela é filha do Neco. Pediria uma salva de palmas para ela. E ela se esforçou para vir até aqui, prestigiar o nosso evento. E está aqui também a neta do Neco, a Maria Regina. Tem um bisneto também aqui, olha, o Davi. Aí, ó. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui, aproveitar que está aqui a Maria Regina. Dizem que você cabulava aula quando era criança e que um certo velhinho te ajudava nisso, né? Como é que é essa história? Meu avô me levava para a escola, né? Só que a gente ia sempre a pé para a escola. Aí começou um dia, não, vamos pegar o ônibus. Eu falei, mas ônibus? Assim, eram 5, 6 quarteirões de casa, a gente ia a pé. Aí aonde que nós... Ele falou, não, vamos lá para você tomar o seu lanchinho, né? Aí eu fui com a minha lancheira, né? Que eu estava no pré ainda, pré-primário, né? Que chamava antigamente. E aí ele me levava lá aqui, né? Para o Parque São Jorge, né? E vim muitíssimas vezes aqui, né? Conheci muitos jogadores da época, não dele, né? Que ele já foi bem posterior, ele já era um senhorzinho, né? Quando ele me trazia aqui. Então me mostrava os troféus, a estátua, né? Eu lembro que eu achava estranho, como que ele pode ser a estátua, né? Que até tem um comentário que falava, que ele dizia que era ele, eu falava, tá escrito Neco mesmo, mas o senhor é um senhorzinho e ele é novo, essa estátua, né? Porque a estátua continuou com a mesma idade, né? Então, era assim, era muito gostoso vir aqui, né? E aí já desenvolveu aquele vírus corintiano, né? Que entra no sangue da gente e a gente não quer que saia mais, né? Então, é aquilo tudo, né? Que, como diz a música do Toquinho, né? Ser corintiano é ser além de ser ou não ser o primeiro, né? A gente quer ser corintiano e quer estar lá, né? Quer estar lá torcendo, né? E ali já começou a virar uma corintianinha que está até hoje aqui tentando transmitir o vírus, né? Até hoje. E o interessante é que no velório dele, comentando com a minha mãe, eu contei essa história que eu imaginava que ela soubesse. E ela não sabia que ele me levava no Parque São Jorge. Ela falou, como? Eu tinha 16 anos na época. Ela falou, como ele te levava? Eu falei, pois é. E eu pensava que ela sabia, né? Que era uma coisa que ela foi saber, né, praticamente uns 10 anos depois. Bem, o Celso falava de uma primeira democracia corintiana, né? Na verdade, ela existe, né? A gente descobriu nessa conversa com a família que o Neco era um constitucionalista, né? E que ele ajudou naquele movimento. Conta um pouquinho disso pra gente, das medalhas. Em casa, a minha avó dizia que ele tinha muitas medalhas, né? Que ele havia ganho ao longo da carreira, né? Isso pode se chamar carreira, né? Porque, na verdade, naquela época era só amadorismo, né? Então, realmente só ganhava isso, né? Isso, que era uma grande coisa, né? Mas, assim, comparando ao que é hoje, a gente não consegue nem ter essa dimensão, né? E aí, na época da Revolução de 32, ele
ele doou as medalhas para angariar fundos para a Constituição. E a minha avó ficava muito brava, porque ela falou, eu tenho essas medalhas, que foram até as medalhas que apareceram, porque eu escondi dele, porque ele queria dar para a Constituição, né? Para ajudar na Constituição, né? Na confecção dos uniformes, né? Que eles usavam, né? Então, assim, ele só tem essas medalhas porque a minha avó escondeu dele, né? E aí ela fez uma pulseira, né? Até saiu. Então, é assim, ele sempre teve aquele espírito de luta, né? E já até aí, mesmo que ele não estivesse participando, era uma forma dele estar presente também, né? E a gente vai para o estádio, a gente diz, né, principalmente quando o time não está muito bem, raça timão, né? E você contava para a gente que ele, diante da televisão, tinha sempre esse comportamento positivo, né, de garra. Como é que era a conduta dele? Ele ficava assim, muito nervoso. Inclusive, ele não viu o Corinthians ser campeão, né, em 77, porque ele faleceu em maio, né, e o Corinthians só foi campeão em outubro, né, se não me engano. Outubro. Ele era assim, o time podia estar ganhando ou perdendo, ele dizia que eles tinham que jogar da mesma forma. Então ele ficava muito nervoso, porque ele achava que não, tem que ir para frente, vamos para frente, tem que colocar o coração no bico da chuteira e vamos para frente, independente se estiver ganhando de 3-0 ou perdendo de 10-0. Então ele tinha aquela conversa que ele chegava e falava para os companheiros, não há de ser nada, né? Como ele falava para a gente, era um vocabulário que ele usava, não há de ser nada, qualquer coisa ele falava, não há de ser nada. E ali ele falava, não há de ser nada, vamos para frente e toque o barco, porque era o jeito que ele falava, e ele sempre acreditava, né? Porque Corinthians é Corinthians, né? Corinthians tem que acreditar até o final, né? Bem, para a gente terminar, qual é a lição que vocês da família guardam do Neco? O que ficou dele? Eu acho que é essa coisa da garra corintiana, né? Da garra corintiana, e assim, ele dizia que na época deles não havia concentração, então ali acho que já era aquele início da democracia corintiana, né? Do Sócrates, Casagrande, Birubiru, e né? Vladimir e outros mais, né? Porque eles diziam que eles saíam dos estádios, não sei, dos campos, aí, não sei onde, e que aí eles iam, que eles não se concentravam, né? Cada um ficava com a sua família, né? E ali, após o jogo, eles iam almoçar, tomar lanche, dependendo do horário que fosse, com os amigos ali, os torcedores, que chamavam um, chamava outro, e ali eles iam, né? Então, isso ele passou para a gente, a coisa de harmonia até com as outras torcidas, porque muitas vezes eles iam almoçar com pessoas de outras torcidas, porque aquilo realmente era o que deveria ser hoje, né? Era a brincadeira, né? O tirar um da cara do outro, mas de boa, né? Não como hoje, que a gente vê tanta violência nos estádios. Então ele passava isso, que vamos brigar lá dentro do campo, né? Fora do campo somos todos amigos. Então ele sempre passou essa coisa disso e dessa garra, né? De você acreditar, de você superar, né? Ter a superação. Mas, inclusive ele contava que nas brigas dos jogos, né? Quando acontecia, né? As pessoas se agrediam com almofadas, porque tinha que levar sua almofada para sentar, para não machucar o bumbum. Então, aí o tipo de agressão era essa. Então, na verdade, ali era uma festa, como deveria ser hoje, né? Era uma festa e ele passava essa festa para a gente. Né? E muito amor, né? Muito amor, assim. Inclusive, eu gostaria de estar até agradecendo, né, isso que estão fazendo aqui por ele, porque eu acho que de onde ele estiver, ele deve estar muito feliz. Sabe, porque assim, ele transpirava Corinthians, né? E como diz o Celso, né, eu acho que Corinthians emociona, né? Eu acho que quem é corintiano, a gente sabe o que é ser Corinthians, né? Tá na alma da gente, tá no sangue, né?